A agente policial dentro de uma escola terminou em confronto na zona norte da capital. Os PMs tinham sido chamados pela própria direção da escola para impedir o tráfico e o consumo de drogas. O combate à febre amarela. O Ministério da Saúde recomendou aos estados a ampliação da distribuição de repelentes nos postos de saúde. Podem ser beneficiados moradores de áreas de risco e quem tem contraindicação à vacina da febre amarela. A Prefeitura da capital tem um estoque de 270 mil frascos. A dificuldade de quem mora em áreas consideradas de risco de receber encomendas pelos correios. O atraso nas entregas está obrigando os consumidores a retirar mercadorias nos centros de distribuição. Em Suzano, aqui na Grande São Paulo, deu até briga. E ainda, Dorival Júnior não é mais técnico do São Paulo. Ele foi demitido depois da derrota no Clássico contra o Palmeiras. Agora, aqui no SPTV. Boa noite. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma abordagem policial que terminou em confronto. Foi dentro de uma escola estadual na zona norte da capital. Os policiais foram chamados pela própria escola para coibir o consumo de drogas dentro do prédio público. Portas trancadas e nenhum funcionário disposto a comentar o que aconteceu dentro da escola estadual Imperatriz Leopoldina, no Jardim Japão, na Zona Norte. Nós não podemos atender no momento. Ontem à noite, policiais e estudantes entraram em confronto dentro da escola. Um dos alunos gravou 2 policiais tentando dominar um rapaz. Um dos PMs dá uma gravata até ele desmaiar. Depois verifica se o coração do estudante está batendo. Bem ao lado, 2 policiais lutam com outros rapazes. Um dos alunos leva socos. Já passava das 10 horas da noite quando os primeiros policiais chegaram. Eles foram chamados para impedir o tráfico e o consumo de drogas, lá dentro e aqui na porta da escola. 4 alunos foram levados para esta delegacia e prestaram depoimento. Uma estudante presa disse no depoimento que xingou os policiais de lixo e que muitos alunos também os xingavam. Inclusive, alguns deles queriam ir para cima dos policiais. Ela disse que não concordou com a forma agressiva que tratavam alguns alunos. Outro estudante preso explicou que lutou com um dos PMs porque viu o policial enforcando um colega. Ele disse que não xingou os policiais, mas deu socos e que os policiais lhe deram uma rasteira. E um dos PMs justificou porque partiu para o confronto. Enquanto efetuava a detenção dos indivíduos, foi atingido no supercílio, onde sofreu um corte suturado com 3 pontos. Este estudante, que aceitou falar sem mostrar o rosto, confirmou que a agressão partiu dos colegas dele. Tiveram que prender esses acho que foram 4 pessoas, 2 meninas e 2 rapazes, por causa dessa confusão, que eles acataram os policiais e inclusive foram para cima dos policiais tentando agredir eles. Ontem nós mostramos aqui no SPTV o flagrante de uma outra abordagem policial violenta. Mesmo sem esboçar qualquer reação, o jovem de 18 anos leva tapas e socos de 2 PMs. O rapaz precisou levar 3 pontos na boca. O soldado Natanael Lucas Menezes e o tenente Renan George Rocha dos Santos foram afastados das ruas e prestaram depoimento hoje cedo na corregedoria da PM. O advogado deles disse que os PMs negam a agressão. Eles falaram que foi no momento da resistência da abordagem, ele estava se recusando e ele foi tentar virar o corpo do rapaz quando houve um desequilíbrio ali e acabou parecendo ser uma agressão, mas na realidade não foi isso que aconteceu. 3 policiais saíram feridos da confusão na escola Imperatriz Leopoldina. Todos passam bem. A Polícia Militar considerou que a conduta deles não foi a recomendada naquela situação. O que a gente vê pelas imagens não é o procedimento padrão. O que eles deveriam ter feito? Eles poderiam ter chamado reforço, ter aguardado, só que é difícil a gente falar com parte somente da imagem. Por isso que tudo precisa, de fato, de uma apuração. Uma gangue de adolescentes está aterrorizando estudantes da Vila Mariana. Quem sai da faculdade, tarde da noite, corre o risco de ficar sem a mochila no meio do arrastão. Acompanhe na reportagem da Renata Ribeiro.
É pouco mais de 11 da noite na Rua Major Maragliano, na Vila Mariana. Um grupo de adolescentes se reúne na esquina. Dá para contar quase 10 à espreita. Quando vêm os 3 estudantes, atacam. Leva poucos segundos para que os ladrões saiam com as mochilas. Essa outra imagem da Rua Capitão Cavalcante mostra a gangue descendo. Nessa região ficam 3 faculdades e esse é o caminho de muitos estudantes na direção do metrô. Eles contam que o grupo que aparece no vídeo tem sido visto por aqui desde segunda-feira e que não foi só aquele arrastão. Existem outros relatos de violência. Esse estudante de arquitetura, com medo de ser identificado, diz que foi apedrejado pelos bandidos. Tacaram mais pedras, mais pedras, mais pedras. E aí eu continuei andando e eles me seguiram até a porta da faculdade. Só pararam quando eu entrei. Essa estudante de jornalismo, que também não quer aparecer, conta que foram vários crimes no entorno das faculdades. Teve gente roubada aqui na porta, entre as faculdades, indo pro metrô, na porta do metrô, que foi uma coisa meio generalizada. Os amigos combinaram de ir juntos pro metrô. Em 5 minutos você pode roubar uma coisa que, mano, não pode ser de valor para as pessoas, mas pode ser pra gente, nosso computador, que é nosso trabalho aqui na faculdade. Então dá esse certo medo mesmo. A Polícia Civil informou que está analisando as câmeras da região para identificar os autores. A Polícia Militar informou que faz policiamento ostensivo e preventivo diuturnamente nas ruas mencionadas e que no ano passado as ações resultaram na prisão de 134 criminosos. Também disse que no mesmo período os roubos caíram quase 17% em relação ao ano anterior. A polícia procura uma quadrilha que furtava derivados de combustível na zona leste da capital. Esse galpão em Cidade Líder era a base dos bandidos. Dali saía uma mangueira que percorria 100 metros e chegava nos dutos da refinaria de Capuava, que fica em Mauá. Os ladrões fizeram um buraco de cerca de 2 metros de profundidade, perfuraram a tubulação e colocaram a mangueira que levava o combustível até os caminhões. Uma pessoa foi presa, a polícia apreendeu um caminhão-tanque com 15 mil litros de nafta, que é um derivado do petróleo usado como matéria-prima nas indústrias petroquímicas. Depois de uma reunião com os secretários municipais de governo, segurança urbana e justiça, o prefeito João Dória decidiu hoje revogar o decreto publicado ontem, que regulamentava a segurança pessoal de ex-prefeitos por 1 ano. Motivo da revogação, segundo a prefeitura, foi a polêmica que o decreto causou. A decisão vai ser publicada no Diário Oficial do município deste sábado. A sexta-feira foi complicada hoje cedo para os passageiros da linha 8 Diamante da CPTM. Uma falha no sistema elétrico atrapalhou a circulação de trens entre as estações Antônio João e Jandira. Vamos ver como está a situação agora nas linhas da CPTM. Vou acessar aqui. Chegando nas linhas da CPTM, aqui estão elas. Linha 8 Diamante, que é sempre um problema, dá muito problema, tá tudo bem. Linha Luz Azul, 12 Verde, Coral, Turquesa, Esmeralda, Lilás, a linha 4 Amarela, linha 2 Verde, tá tudo bem. As linhas funcionando segundo a CPTM, seguindo bem neste momento em São Paulo. A seguir você vai ver a distribuição de repelentes, que vai ser ampliada nos postos de saúde. Agora o trânsito, Marginal Pinheiros aqui pertinho da gente, olha como está nesse momento. Está travada em direção ao Cebolão, em direção a Castelo Branco e várias regiões da cidade. Olha só, isso aqui não é imagem congelada não, é que os veículos não andam mesmo. A gente volta já. Páscoa no Walmart é sempre assim. Pra baixo, você pra cima.
Estamos de volta com o SPTV e o governo estadual divulgou agora há pouco o número atualizado de casos e mortes por febre amarela. E você vai acompanhar estes números aqui comigo. Na semana passada eram 286 casos com 102 mortes. Agora são 326 casos com 116 mortes. Na capital são 8 casos e 4 mortes, como na semana passada. Muita gente não sabe, mas desde o ano passado, as grávidas que são atendidas pela rede pública de saúde têm direito a receber de graça repelente. Agora, o Ministério da Saúde decidiu ampliar o grupo que tem direito a receber este produto. Dona Cecília, aposentada de 74 anos, passou por uma avaliação médica e foi orientada a não tomar a vacina contra a febre amarela. Para se prevenir, ela compra repelente. Gasta R$50 por mês. É bem caro os repelentes. Você tem que procurar para ver onde você acha mais em conta, andar, porque senão você não acha. Desde o ano passado, o repelente caro que a dona Cecília procura é distribuído de graça para as grávidas atendidas na rede pública da capital. A medida é para protegê-las de doenças relacionadas ao Aedes aegypti, que causa dengue, a zika, a chikungunya e agora para também prevenir a febre amarela. Como não podem tomar a vacina, o repelente continua sendo o jeito de combater a doença. É caro e pra gente tem tanta coisa pra comprar, pra fazer, então pra gente é muito importante. Não tem como evitar, né? Pernilongo, mordida de pernilongo, misericórdia. Então tem que passar repelente todos os dias. Agora, o grupo que tem direito a retirar repelentes de graça nos postos de saúde aumentou. A Prefeitura de São Paulo tem um estoque de 270 mil frascos de repelente. Hoje, cada grávida tem direito a 2 frascos iguais a esses por mês. Para retirar o produto nos postos de saúde, é necessário apresentar o cartão do SUS e a carteira de gestante. O Estado e o município devem decidir quem vai receber repelente de graça. As secretarias de saúde dos 2 governos disseram que ainda não receberam a nota técnica do Ministério da Saúde sobre a ampliação do grupo que pode receber os repelentes. A Prefeitura de São Paulo aguarda esse documento para definir quando e como vai ser feita a entrega do produto nos postos de saúde. A Eliana Marques já está conosco aqui no estúdio para falar da previsão do tempo e ela disse que nós teríamos menos chuva, mais calor e foi isso que aconteceu. Parabéns, é isso. Na mosca. Na boa mosca. Noite, Eli. Boa noite para você, Tramontina. Boa noite a todos. E hoje foi o primeiro dia desse mês de março sem chuva, segundo o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências aqui da capital. Agora à noite também não deve chover e a máxima foi de 26,8 graus. Tramontina. Agora, sábado, o que vai acontecer? Sábado teremos mais calor aqui na capital, mínima de 19, máxima de 29 graus. À tarde tem previsão de chuva em todo o estado. No interior pode ser temporal. E aqui na Grande São Paulo, olha, capital e cidades da Grande São Paulo, nós teremos a volta das pancadas de chuva com calor. No litoral a chuva já diminui, então a gente pode falar que vai ser um belo sábado de sol. Vai alternando, né? A temperatura máxima 28, vai para 30, para 28, vai para 30. Exatamente, olha aí, bastante calor. E a gente vê aqui, faz o destaque para quem quer ir para o litoral, vai ser um belo sábado de sol, calor, e aí pode ter uma chuvinha pouca a partir da tarde. Bom fim de semana. Para todos nós. Tchau, tchau. Uma confusão assustou quem trabalha e faz compras no centro hoje à tarde. 2 homens caíram do 2º piso de uma galeria na rua 24 de maio depois de uma briga. O repórter Roberto Paiva está lá e ele tem informações. Boa noite, Paiva. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. A confusão foi hoje à tarde aqui, foi grande, viu? 2 homens vieram cobrar uma dívida de um terceiro homem. Esse devedor acabou saindo correndo por aqui e ele passou sobre um telhado bastante frágil. Ele conseguiu passar, mas os outros 2 homens acabaram caindo de uma altura de 3 metros. O nosso produtor William Santos estava por aqui e fez estas imagens. Elas mostram os 2 homens caídos no chão. Um deles teve uma lesão na cabeça, ele tem 40 anos, foi socorrido à Santa Casa. O outro tem 32 anos e teve uma fratura. Tramontina. Obrigado, Paiva. As vendas pela internet só crescem. Aumentaram 7% no ano passado em relação a 2016. Só que as entregas não acompanharam o mesmo ritmo. E quem mora nas áreas de risco enfrenta ainda mais dificuldade. A encomenda nem chega em casa.
A Eliane veio buscar a penteadeira que comprou pela internet e não chegou. E a Flávia veio pegar uma mesa no centro de distribuição dos Correios da Vila Guilherme. Eu tive que pedir pro meu marido, pedir para largar mais cedo, porque ele disse que sai até hoje e ia voltar. Eu disse, para não perder o dinheiro, eu tenho que vir buscar. Eu comprei, através de um site, uma penteadeira, e lá constava que o frete era grátis. Então imaginava eu que eles iam entregar na minha residência. Muitos consumidores que moram em áreas consideradas de risco não recebem correspondências ou encomendas dos Correios. Na página deles, há uma relação de todos os CEPs com 488 páginas das áreas que têm restrição de entrega. É muito ruim, né? Você não pode receber uma correspondência no local onde você mora. E essa situação toda vem mudando o comércio pela internet. De cada 10 lojas virtuais, 2 já contratam empresas de logística e não usam mais os Correios para entregar as mercadorias. As lojas dizem que o principal transtorno enfrentado por elas e, consequentemente, pelos clientes, é o atraso nas entregas. 78% dos sites reclamam disso, segundo a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico. O presidente do sindicato da categoria dos Correios diz que houve um corte de 5.000 funcionários. Hoje os trabalhadores dos Correios estão passando situações vexatórias nas ruas, estão sendo agredidos pelos clientes. Nós entendemos que o cliente tem razão no que ele cobra, mas nós trabalhadores, nós queremos de fato fazer o nosso serviço, mas o que falta são pessoas para isso. Foi o que aconteceu em Suzano, na Grande São Paulo. O atraso nas entregas provocou uma briga entre funcionários e clientes no centro de distribuição. Desde terça-feira, as tarifas das encomendas aumentaram entre 8% e 51% para as empresas que têm contrato com os Correios. Enquanto isso, tem cliente que já nem espera mais as entregas em casa. Eu prefiro vir aqui retirar e não procurar o reembolso. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, não há nenhuma orientação de que as lojas virtuais verifiquem os CEPs antes de vender e que cada loja decide como vai fazer as entregas. Os Correios informaram que estão reduzindo funcionários para adequar a redução dos serviços de correspondências e o crescimento do fluxo de encomendas. Disseram ainda que o mapeamento das áreas de risco muda periodicamente. Na página de São Paulo do G1, você encontra o link para consultar se o seu CEP está dentro da área com restrição de entregas. Vamos ver a participação dos nossos internautas nas redes sociais e todo mundo está comentando os assuntos aqui do SBTV. Olha só, o Newton Costa Oliveira diz: tinha necessidade de acontecer tudo aquilo na escola? Para que toda aquela violência? O Júlio César afirma: nós estudantes estamos à mercê dos bandidos, segurança para quem sai tarde da faculdade. E a Geise está reclamando que falta repelente no CIAS do centro de Caieiras. Futebol, Dorival Júnior não é mais técnico do São Paulo. A campanha irregular no Paulistão e, sobretudo, as derrotas para os principais rivais foram os motivos da queda. O sinal de positivo marcou o adeus de Dorival Júnior ao São Paulo. Depois da derrota por 2-0 ontem no clássico contra o Palmeiras, a diretoria se reuniu hoje pela manhã e decidiu pela demissão. O desempenho no Paulista foi o motivo da saída. 5 derrotas, 3 delas nos clássicos contra Corinthians, Santos e Palmeiras. Em 40 jogos no comando do São Paulo, Dorival teve um aproveitamento de 51%. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive e tentei fazer o meu melhor pelo São Paulo. E são fatos que a gente tem que passar na vida. André Jardine, treinador do Sub-20 do São Paulo, vai comandar a equipe principal de maneira interina no próximo jogo contra o RB Brasil pelo Campeonato Paulista. Enquanto isso, a diretoria trabalha para arrumar um substituto para Dorival Júnior. Já temos um nome que a gente, entre outros que a gente estudou, que está bastante avançado, mas ainda em negociação. O uruguaio Diego Aguirre, ex-treinador de Internacional e Atlético Mineiro e que jogou no São Paulo no final dos anos 80, é o candidato mais forte até o momento. Com essas informações termina o nosso SBTV. As reportagens estão no Globoplay e as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional às 8h30. Boa noite a todos e um ótimo fim de semana.